Boa noite, pessoal. Como vão? Fala, Vitão, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Paulinho. E vamos dar sequência nos nossos estudos? Ô, Lu, só para gravar depois agora. Que aqui não... Já coloquei, Vocês tá? estão conseguindo me ouvir bem? Tá, Sim. obrigado. Boa noite, Muito bem. pessoal. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tudo um pouco instável, tá bom? Bom, então agora depois da prática, vamos retomar nossos estudos, né? A gente está estudando o livro A Evolução de Si, Desperte Já. Como tem alguém novo aqui que nunca tenha participado do nosso encontro, acredito que não, né? Olhando aqui só tem o pessoal da parceira. Bom, então, seguindo o capítulo que a gente estudou aí na semana passada, né, que a gente analisou sobre agora a gente vai um capítulo que chama o Barco Martin. É um capítulo que eu gosto muito dele, me ficou muito pura, né? Essa interpretação de escrituras que eu, por exemplo, né, catequese mais familiar, né, no primeiro contato com as escrituras e não tive interesse. Primeiro porque eu achava aquilo muito codificado, né? Tinha, por mais que os ensinamentos, por exemplo, de Jesus, né? Porque acho que como todos aqui ocidentais, a escritura sagrada que a gente tem, né? Como um parâmetro, o primeiro contato que eu tive com ela foi uma coisa muito fechada, eu não consegui compreender direito e assim tinha aquelas interpretações já é, muito fechadas ao dogma daquela tradição, então isso não me deixa interessado, né? E depois de muitos anos, né? Quando eu comecei a entrar, quando eu entrei na mesmo da região, eu Vitor, vi isso. tá muito truncado, não dá para ouvir nada que você tá falando. Oi. Oi, amor, não tá dando para ouvir o que você tá falando e a tela congelou sua imagem. Não sei se é Deixa eu só ver para mim. tá. Se todo mundo tá me ouvindo, aconteceu isso com todo mundo? Para É todo mundo tá conosco ruim, também. é porque assim, como a minha internet também tá piscando o modem, eu não consigo identificar se é para todo mundo. Então, para todo mundo tá também? Tá É ruim pra também, não gente. tô ouvindo direito. Uhum. Para mim tá um pouco ruim também, Lu. Tá. Vitor, você quer tentar deixar só o áudio para verificar se fica melhor? Melhorou agora é porque eu saí do Wi-Fi, então eu deixei no 3G, eu acho que funciona um pouco melhor agora. Pode ficar instável, mas pelo menos A eu acho que câmera ficou pausada, mas se você quiser eu vou também, desligar meu vídeo, peraí. tá, pode ser que melhore o áudio, né? E agora, tá melhor? Descongelou meu vídeo? Descongelou. Não, porque esse horário aqui no meu prédio, como acho que está acontecendo com todo mundo, né? Nossa, a internet fica muito ruim. Agora ficou boa. Tá. Vocês Agora perderam, melhorou. vocês entenderam? Pegaram alguma. Onde vocês pararam? Ou vocês não entenderam nada? Se você puder, então, voltar um pouco, que você estava Quase contando nada. da doutrina católica. Isso, bom, vamos seguindo aí. Então, quando eu tive contato, né, com a primeira escritura sagrada que eu vi na vida, que foi a Bíblia, isso não me interessou muito porque eu achava aquilo muito difícil. Na verdade, eu não entendia, né? Entendi algumas partes, mas outras, por outro lado, eu achava muito oculto, né? E às vezes até mesmo fantasioso, né? E já tinha uma interpretação fechada naquele um círculo e aquilo não deixava você avançar numa interpretação mais ampla. Acho que também porque eu era mais jovem e tal. Então eu acabei me afastando, nunca achei muito interessante esse tipo de estudo, né? Mas isso mudou um pouco quando eu comecei quando eu entrei nessa via da meditação e como eu vi essas tradições meditativas, como eles interpretam de uma forma muito mais profunda, né?
as passagens, né? Como eles vão eles vão muito além do que uma mera observação dogmática, uma mera interpretação dogmática. Isso me interessou, porque eles começam a mostrar que as escrituras estão falando da gente. Isso foi um diferencial muito grande, né? Para mim, pelo menos. Por isso que eu gosto bastante desse capítulo. E ele tem tudo a ver com aquilo que a gente falou na semana passada, porque uma das 3 vias de confirmação, se você está seguindo no caminho, né, é o próprio estudo das escrituras, né? Só que não é simples estudar as escrituras, né? Então, eu vou começar agora, né, ler a parte do livro que fala sobre esse primeiro tópico, que fala sobre a interpretação das escrituras, e depois eu vou seguir com essa passagem, tá, que fala do barco no mar tempestuoso. Então vamos colocar assim, ele coloca assim: as tradições místicas e meditativas realmente transformadoras dirão que o sentido real das narrativas sagradas está para além dos ditames moralistas reservados a um povo de uma determinada época ou das possíveis contradições percebidas pelo ego na composição de um determinado texto. Isto é, para além da camada da religião dos ignorantes, no mesmo texto é possível encontrar a religião dos sábios. Do lodo nasce o lótus, dirá um popular mantra tibetano. Aí ele complementa aqui no próximo parágrafo. As histórias, fábulas ou factíveis, contadas dentro de uma tradição mística, pretendem realizar um trabalho sutil na consciência de quem as ouve e pretendem também servir de ponto de argumentação a partir dos simbolismos, analogias e impactos emocionais causados pelas narrativas. Os sufis, por exemplo, têm uma das bases de seu treino e disciplina espiritual no simples ato de ouvir e se trabalhar com as histórias que nos chegam. Das histórias que nos movem, dirão, as contidas nas escrituras, mais do que mero retrato de um momento, serão uma expressão em miniatura de todo o cosmos, contido dentro e fora de você. Aí o Gui coloca no próximo parágrafo, né, para fechar essa ideia, coloca assim: todos esses textos falam em última instância a nós, a nossa própria consciência. E complementam no fim. Decodificar esses textos é parte de Svadhyaya, né, que é estudo de si. Esse é um dos 10 yamas e niyamas descritos por Patanjali no Yoga Sutras. Uma prática específica de meditação que nos modifica já a partir de um primeiro contato com o texto e nossa consciência. Nossa, isso para mim é muito diferente, né? Isso é muito legal, porque o texto ele não está só contando um determinado momento histórico, né? Apesar de não negar, né? Não negar que aquilo de fato aconteceu, porque aí também cabe aos historiadores e quem pesquisa na área, né? Assim, no meu achismo, eu acho claro que Jesus existiu, todos os outros profetas existiram, de todas as outras tradições, porque isso foi muito forte, né? Uma historinha não ia render assim, não ia perpetuar, né, na história, né, se fosse um mero texto, né? Então de fato foi um acontecimento histórico e isso pode ser comprovado inclusive por antropólogos, né, e etc. Mas isso é legal porque além né, deles demonstrarem essa parte, né, as escrituras demonstrarem essa parte da história, elas estão contidas nelas, principalmente pelos ensinamentos, né, dos grandes mestres de cada uma das tradições, a religião verdadeira, né? Ali está condensado os ensinamentos profundos, né, da realidade última. E então é muito importante, quando a gente for estudar as escrituras, a gente tem em mente várias coisas. A gente não pode simplesmente sair lendo e levar tudo aquilo, né, de forma literal, né? Primeiro a gente tem que saber separar, principalmente os ditames, que nem o Guilherme coloca aqui, os ditames moralistas da época, né? Porque uma sociedade de 2000 anos atrás não é a mesma que a de hoje. Então o que se tinha de regra moral ali, isso muda com o tempo, né? O que a gente vê o pessoal subvertendo isso querendo aplicar algumas regras daquela época para uma sociedade tão, né, atual. Isso fica contraditório, né?
outra coisa que a gente tem que observar é a questão da interpretação literal, né? O que a gente conversou até na semana passada, que a interpretação literal dos ensinamentos, ela acaba matando o ensinamento, né? Acaba deixando aquilo muito vazio, né? Porque um ensinamento, por exemplo, como um mestre como Jesus, um ensinamento como Krishna, Buda, são mestres realizados, então o que eles falam tem grande profundidade, né? Você pegar aquilo na literalidade, você vai perder o que está ali, o tesouro verdadeiro que está ali, né? Então, é você perceber essas camadas de entendimento que tem dentro de cada texto, né? Dentro de cada passagem, né? Então, outro aspecto que eu acho relevante quando a gente for estudar as escrituras é primeiro praticar e interiorizar aquilo, né? Tentar levar isso para a sua prática e tentar, que nem a gente conversou no nosso último encontro, perceber essa verdade na gente, né? Que os mestres falam nela, que a simbologia fala, né, nas escrituras, né? Depois, muito importante é fazer esse diálogo com quem pratica, né? Porque você pode trazer algo que eu não pensei, ou você pode trazer uma percepção diferente daquela que eu tenho. Isso é extremamente importante nos estudos, né? E outro aspecto que é fundamental é ler comentários de mestres sobre as escrituras, né? Porque o mestre realizado, ele entende as chaves, né? As coisas ocultas, né? Que nos fogem aos olhos, né? Que nos fogem aos olhos. E isso dá uma nova interpretação para a gente, um novo olhar para a gente, né? Isso é super importante. Eu lembro, por exemplo, a primeira vez que eu li Bhagavad Gita, tem uma parte que ele fala que você tem que meditar, olhando no começo do nariz. E eu já praticava há um tempo, e a gente faz a prática olhando no centro da testa. Eu falava, nossa, mas tem que olhar aqui, né? Eu falava, nossa, fica vesgo, é esquisito até. E se você ler literalmente, você vai... Muitas pessoas interpretando isso de forma errônea, meditam olhando para a ponta do nariz, né? Aí, depois disso, eu li o livro do Yogananda, e até mesmo o meu próprio mestre falou, não, o começo do nariz não é aqui, o começo do nariz é aqui, né? Então, se você pega aquilo de uma forma literal, você acaba se enganando e a gente entra naquele erro daquela história da semana passada do cara que toma a tinta branca pensando que era leite, né? O mestre que falou, olha, você tem que não tá assim, você viu errado, né? Por isso que é importante, né, na hora da gente estudar textos sagrados e profundos, a gente não pode fazer isso de forma superficial, né? Ô, Vitor, Oi. desculpa te cortar, mas eu tô rindo aqui, é verdade, né? Se a gente vê o começo do nariz, não é na ponta do nariz, né? É Então, eu fiquei entre os olhos, né? Eu fico olhando para a ponta do nariz, falei, nossa, mas é aqui, começo, né? Porque tem uma percepção assim, né? Começo é aqui, não sei, me veio. Eu também, mas É aqui, né? É doido isso, porque você leva a pegar a letra, você começa a meditar que o máximo você vai conseguir, olha, é ficar vesgo o vesgo. tempo inteiro, né? Então, por isso que é essa necessidade, né, que tem da gente, né, sempre olhar as escrituras, né, os textos sagrados com muito cuidado, né, e com muita, falar, olha, será que o que eu tô pensando aqui é de fato a verdade do que ele está querendo dizer, né, e levando em conta essa questão que ele fala que os sufis, né, o que o Gui fala aqui, que os sufis eles utilizam dessa questão de contar histórias como uma disciplina espiritual. Eu até peguei uma parte, tem um livro que chama A Linguagem dos Pássaros, que é do Farid Uddin Attar, né, um mestre sufi. Só que tem uma parte bem legal aqui, que ele não é o mestre que fala, mas eu gostei bastante, que é na parte do prefácio, que é o tradutor que escreve. Ele coloca de uma forma muito legal isso que a gente está falando aqui. Ele coloca assim, ó: é claro que cada tradição religiosa tem sua experiência, que se reveste de uma expressão particular, isto é, cada forma religiosa implica uma antropologia própria, uma cultura espiritual determinada e postula uma filosofia correspondente. Apesar das diferenças formais, observa-se, no entanto, muitos pontos incomuns e até mesmo problemas semelhantes na busca do sentido verdadeiro, na viagem até o sentido espiritual. O primeiro problema a considerar é o quadro da degenerescência que se manifestou indistintamente em todas as tradições, atingindo cada uma em seus aspectos mais característicos.
Nesse processo de decadência, todas as tradições que encontram sua expressão no livro santo enfrentarão as mesmas dificuldades. O sentido espiritual das escrituras tenderá a ser subvertido em pura literalidade, o que ocorrerá inevitavelmente em detrimento da liberdade necessária ao desenvolvimento de uma interpretação espiritual. É somente a partir desse quadro que se pode entender como, em todas as tradições, foi possível a condenação e morte de tantos sábios e santos pelos literalistas legalitários, os doutores da lei. E isso é o resumo do que a gente está falando, né? Se você pegar algumas passagens de forma literal, você consegue, inclusive, utilizar elas como uma forma de domínio, né? E foi o que aconteceu, né, na nossa história, em quase todas as tradições, né? Quase todas as famosas guerras santas, né? De todas as linhas de religião, né? Ocorreram pelo pessoal que seguia um caminho dogmático por uma interpretação literal, que foge daquela que busca o sentido espiritual, né? Porque aqui, quando a gente estuda uma escritura sagrada, a gente não está lendo um livro, né? É algo que você tem que interiorizar, aquilo, tem um sentido espiritual forte ali, né? Por isso que mestres se debruçam e explicam, né? Tem passagens que, assim, só a realização espiritual consegue te revelar, né? Inclusive, não é só o intelecto, ele não consegue te mostrar o que está ali, né? Isso a gente vê, por exemplo, nesse livro, da Ciência Sagrada, né, do Chico Terço, que ele faz uma comparação entre as escrituras, né, entre a Bíblia e os Vedas, de uma forma, é um livro super difícil de entender, porque ele vai pegar principalmente a parte do Apocalipse, é muito hermético, é uma coisa muito oculta, é difícil você compreender se você não tem essa realidade, essa realização espiritual, né, do que ele está falando ali, né? Talvez você lendo, isso te instigue a buscar isso te instigue, né, a falar, nossa, eu quero entender o que é isso em mim, né? Porque esse é o propósito, né? Quando a gente fala de estudo de escritura, esse é o propósito, levar para você, né? Então, alguém tem alguma consideração para falar sobre isso? Que aí eu vou entrar já nas passagens e a gente discute o texto. Ah, interessante, eu vi que a Lu mandou aqui a questão do yoga do Bhagavad Gita. E a gente está fazendo justamente esses estudos de domingo, né, que chama Cartografias Espirituais, onde a gente está estudando Bhagavad Gita e a gente está tentando fazer exatamente dessa forma, né, analisando o comentário, o texto em si, né, o texto das escrituras, aliando isso com, né, todo mundo praticante conversando, o que a gente acha, né, o Guilherme, ele explica de uma forma bem abrangente, e utilizando dos livros dos mestres, né, tentando explicar para a gente aquelas passagens, né, porque o mestre, que é quem que eu falei lá no começo, né, o mestre ele tem profundidade para explicar de forma assertiva o que está escrito ali, para a gente não ficar olhando para a ponta do nariz, né, e é legal eu gostei do nome do curso de domingo, que é cartografia espiritual, ou seja, aquilo é como se fosse um mapa da consciência, né? Ali é uma bússola, o texto ele está mostrando bússolas para a gente entender, no final das contas, quem somos, né? Isso muda todo o estudo de escritura que a gente aqui, por exemplo, no Ocidente conhece, né? Pelo menos eu conheci, né? Então, é bem legal, é bem diferente e mudou minha perspectiva sobre isso, né? Por isso que eu gosto bastante. E quem mudou muito isso foi o meu mestre. Quando ele fala das escrituras, ele mostra, né? Ele demonstra isso de uma forma sublime que você não lendo normalmente, você não consegue é, compreender, né? Ô, Então, Vitor, alguém tá... Oi, pode falar. deixa eu fazer só Inclusive, um comentário. só um parênteses, inclusive, essa análise dessa passagem, a primeira vez que eu escutei essa análise foi pelo nosso mestre. Isso foi ali que eu tive, nossa, tá falando de mim, né? Muito legal. Pode falar, Paulinho. E falando um pouco de domingo, quem participou e viu, eu achei, até me emocionou quando nós, né, conseguimos responder uma dúvida daquela moça que estava com a gente na sala, que ela falou que ela, do Bhagavad Gita, ela já tinha ela estuda há mais de 10 anos e ela tinha uma dúvida que ela perguntou
para um grupo de estudos, né? Há mais de 10 anos ninguém tinha respondido a pergunta, a dúvida dela, e no último domingo o Guilherme, né? Todos nós Interpretou. conseguimos, interpretamos a dúvida dela e respondemos. Nossa, eu achei um negócio tão bacana que é exatamente esse trabalho em sanga que a gente faz, né? Na coletividade, né? E com o mestre que a gente tem, né? Com a capacidade, né? De expor, e às vezes de uma forma tão sucinta, né? Tão clara, né? Uma dúvida de 10 anos pode ser respondido, né? Foi muito legal isso de domingo. Nossa, eu também fiquei pensando nisso, Paulinha. Que eu vi ela falando, nossa, 10 anos, né? Que era a questão até psique, né, da psique, né? Não sei, com relação a. Eu fiquei pensando depois, falei, nossa, né? E ela ficou com essa dúvida há 10 anos e a gente aqui nessa É, interpretação, né, em eu não lembro conjunto. exatamente o que era, né? Mas era um negócio mais ou menos assim, de psiquical. Mas Não só sei, pelo fato dela ter a resposta dela, foi emocionante, né? isso era uma questão de cauterizar caminhos neuronais, né? E que Swami Vivekananda falava no livro, e ela ficou com dúvida, né? E a gente conversando, né? O Guilherme, o Isso, pessoal, exatamente. e em auxílio também com a Edna, né? Que Isso, que é uma especialista, é né? uma especialista, e a gente chegou numa resposta que para ela foi satisfatória, né? É muito E legal. conseguiu tirar isso, né? E isso que eu coloquei aqui, né? O ler os comentários em grupo também, ler os textos em grupo é muito importante, né? Porque sai daquilo, né? Daquela nossa visão e você começa a abrir um pouco mais a sua capacidade de compreender os textos, né? Mais alguma coisa? Mais alguém quer colocar alguma coisa? Antes da gente passar para ir para a passagem da Bíblia? Bom, então vou seguir aqui, tá bom? Bom, vamos lá. A seguinte passagem encontra-se em Mateus. Vixe, alguém lembra isso aqui? Versículo, como que é? Eu nem lembro isso aqui. Marcos e Lucas. Não sei qual versículo, não sei o que é aqui. Se alguém puder lembrar para mim, eu agradeço. Bom, primeiro em Mateus, né? Fala assim. E, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande de que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os discípulos, aproximando, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Agora nós vamos para o Evangelho de Marcos, né? Aquele dia, ao anoitecer, disse ele aos discípulos: Vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles levaram um barco, assim como estava. Outros barcos também a acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-se, acalme-se. O vento aquietou-se e fez-se completa bonança. Então perguntou aos discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mais uma vez, né, em Lucas, né, se conta. Certo dia, Jesus entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para o outro lado do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água, estando em perigo. Chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, vamos morrer. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros:
Quem é este que até aos ventos e à água manda e lhe obedecem? Bom, aí seguindo nessa interpretação que inclusive, né, o nosso mestre fez uma vez em Satsanga e foi muito bonito. O Gui coloca aqui: nosso corpo é o barco tentando atravessar o mar agitado dessa existência no mundo, cheia de tribulações e demandas. Cada um dos discípulos, boa parte deles pescadores e homens bem experimentados no mar, representa instâncias de nossa consciência, de nosso ego, das faculdades de nossa mente, de nossos desejos, de nossas vontades, de nossos medos, de nossas limitações. São as instâncias de nossa psique que atravessam o mar em dias calmos e que pensam saber bastante bem como se conduzir por ele. Porém, diante da primeira tempestade, acreditam-se incapazes e sucumbem em desespero. A expertise dos pescadores, bem como a do ego, tornam-se irrelevante e inconsequente quando submetida às provas mais difíceis. São as múltiplas vozes do eu quero, eu preciso, eu desejo, eu julgo, eu ameaço, eu contenho, eu confronto, eu sei, gritando ao mesmo tempo, tentando obter controle do barco na travessia de nossa vida. A emoção discordando da razão, a vontade discordando da necessidade, o corpo discordando da mente. E assim, sem apaziguamento ou concentração, todos esses discípulos mais fazem para afundar o barco mais depressa do que para nos tirar da tempestade. Porém, ali no canto escuso de nosso coração silencioso remansa a consciência luminosa, o Cristo, o Mestre, a lucidez tranquila em um estado de contentamento inabalável, como sempre esteve e estará. Essas múltiplas forças dentro de nós, quando estão tentando resgatar de dentro de si a iluminação perdida, gritam em desalento: socorra-me, ó voz da consciência iluminada, ó Mestre dos Mestres que habita em mim, fonte de todas as minhas potências e daquilo que está para além de todo o intelecto, socorra-me de mim mesmo. Neste momento, são amparadas pela lucidez e pela lembrança de sua natureza pura. Assim a consciência desperta-se e realiza-se com perfeição. Ou seja, isso não, essa passagem não trata apenas de um acontecimento histórico e até surpreendente, né? Você lê isso de forma literal, você acaba matando, né, a síntese simplesmente do caminho espiritual que está contido em algumas frases, né? Porque ele consegue, todos os grandes mestres, eles conseguem sintetizar as grandes verdades em poucas palavras, né? E essa passagem, como um todo, demonstra uma instância de nós, né? A gente perdido, né? A gente perdido na tempestade de nossa mente, né? Com as nossas faculdades mentais, né? Desesperadas. É o que acontece com todos, né? Com todo mundo. E a gente não consegue dar conta da realidade tal qual ela é, porque viver no mundo é como estar num barco no meio do mar, né? A cada momento pode acontecer alguma coisa que você não está esperando, e isso pode ser tanto bom como ruim, né? A gente vive num mundo dual e a gente é chacoalhado de um lado para o outro o tempo todo, e as nossas faculdades, né, não dão conta de compreender tudo isso, né? E eu acho fascinante essa passagem, porque ela mostra exatamente a síntese do caminho espiritual e da realização divina. Né? Não precisa de mais nada, está aqui tudo que você precisa está aqui. Né? Eu né, analisando a história, entendo que contém até aspecto técnico de entrega aqui, né? Ele está falando muito sobre entrega quando você fala, olha, está a ti, né? Mesmo num campo devocional, quem tem, né? Que é algo natural, não é algo que você força, é algo natural. Né, você reconhecer essa consciência maior, ou consciência, o eu maior, né, essa consciência pura e se entregar a ela, né, isso é um caminho espiritual, ou pelo menos pela via da sabedoria, negando tudo aquilo que é falso e transitório, falando só essa consciência ela é real, e você vai tão fundo nisso que você percebe ela dentro de si, né, como pelo caminho da ação, né, que é o Karma Yoga. Eu tô falando de Bhakti Yoga, Jnana Yoga e Karma Yoga, né? Quando você entrega os frutos do trabalho ao mestre, né? A Deus,
né? Em tudo que você faz, você não busca resultados, né? E tudo está contido aqui, porque em todos os momentos eles estão se voltando para essa consciência, né? Eles estão se lembrando dela. Eles estão falando, olha, sozinho a gente não dá conta, o ego sozinho ele se despedaça, porque ele não dá conta do nosso mundo, ele não dá conta de tudo que acontece, né? Internamente e externamente. E trata principalmente sobre meditação, né? Quando você se concentra, né, no eu e realiza ele, né? Como tanto pelo caminho da Raja Yoga também. Então, é uma passagem que não é simplesmente os discípulos no mar com Jesus, né? Jesus está simbolizando ali a consciência pura de Deus que habita em todos, né? O Cristo, né? Que Cristo não era... Cristo é um título espiritual de quem realizou a consciência crística, né? Então, e que está presente em todos, né? Segundo as tradições que nós estudamos. Há quem discorde, mas tudo bem, na nossa tradição, né? É esse entendimento, essa realização. Então, está sempre ali, né? Essa consciência está sempre ali. E quando a gente se volta para ela começa a quebrar as barreiras dos nossos enganos, das nossas ilusões, né? Não é que aqui não está nem falando também só de realização, está falando também da nossa transformação, porque quando a gente começa a praticar e a se voltar para isso, isso vai começar a se transformar, né? Os mestres falam que é a consciência interior que nos puxa para ela, né? Então é ela que nos transforma no final das contas. Então esse caminho da gente meditar, da gente se transformar e colocar tudo isso no campo da nossa vida, se lembrando dessa consciência, né, desse eu real, isso vai mudar, isso vai realizar, isso vai dar conta do que a gente sempre buscou, né? É o aquieta-se, né? Aqui é quando ele fala aquieta-se, acalma-te, ele está falando sobre a cessação das tempestades da mente, né? E que o Gui depois faz um paralelo no livro com o Yoga Sutras. Mas antes de eu entrar nessa parte, eu gostaria que vocês comentassem alguma coisa sobre o que vocês acharam, sobre se vocês têm alguma outra visão também aí para compartilhar. Oi, Vitor. Oi, Lu, tudo bem? Pode falar. Tudo. Então, né, quando eu li as passagens, né, da Bíblia, e aí o Paulinho colocou aqui pra gente, obrigada, Paulinho, ele colocou capítulo, que é então Mateus, capítulo 8, versículo 23 a 27, ele relembrou aí. Foi a Cláudia, Obrigado. não fui eu não, hein? Foi a Cláudia, obrigada. E quando eu li essas passagens, né, que a gente lê de forma mais literal ali, fica mais, para mim ficou mais a mensagem do medo, né, que os discípulos ali sentiam de efetivamente que o barco virasse, de que eles não sobrevivessem. Então, seria um medo mais do que aconteceria ali na vida deles, né? Mas, claro, depois vem toda a explicação muito profunda de que o nosso corpo, né, é o barco, e cada um dos discípulos, boa parte deles, pescadores e homens bem experimentados no mar, representa instâncias da nossa consciência, né? Mas aí eu pensei em destacar esse aspecto do medo, que ali, ao ler literalmente as passagens, né, tinha um significado, mas aí eu me lembrei de algo interessante para a gente falar, que eu considero o medo durante a nossa caminhada das práticas, né? Muitas vezes vem esse medo porque vem o desconhecido, né? Nós estamos todos vivemos de uma forma confortável, né? Com as nossas experiências, com aquilo que nós acreditamos, buscamos controlar as coisas ou achamos que tudo está, né, sob o nosso controle, que as coisas são previsíveis, ou que a gente pode traçar projetos e metas e que aquilo tem que sair do jeito que a gente pensou, né? Muitas vezes a gente pensa assim, e
E esse medo vem também, né, na nossa trajetória das práticas meditativas, como a gente busca a nossa transformação. Então, mais do que, juntamente com aquela dó e demora e dá trabalho, né, vem esse medo. E é um medo, acho que inclusive de muitas vezes prosseguir nessa caminhada, né, porque é o desconhecido, aquilo que não temos o controle. Muitas vezes a gente escuta, vá mais fundo, né, na sua prática, os mestres nos colocam, vá mais fundo, né, e a gente fica pensando, mas como que eu posso ir mais fundo? Como que eu posso me libertar desse medo, que o medo, né, ligado ao ego, queremos ficar no nosso conforto, né, muitas vezes inconscientemente queremos nos manter, né, e viver daquela forma como a gente já vive. Então, esse medo muitas vezes toma conta da gente, nos paralisa e a gente passa por momentos de não conseguir fazer a prática, né? Acho que isso também é um ponto interessante de abordar, porque aí a gente pode recorrer às várias vias, né? Uma dessas vias são os nossos encontros em Sangha, outra via seria a leitura dessas próprias escrituras interpretadas pelos mestres, que a gente poderia chamar, né, daquela experiência que a gente falou a semana passada, que não seria a experiência direta, mas que a gente considera a indireta. E eu acho que é importante, assim, quando a gente pensar como eu vou mais fundo, é a gente prosseguir, né? A gente não desistir, a gente procurar se entregar e deixar as coisas acontecerem, né? Porque como o Guilherme muito bem nos explica, a prática acontece, né? Relembrando aí os outros encontros nossos que nós tratamos disso. E eu acho que o primeiro passo sempre é a gente reconhecer, né, essas dificuldades, a gente como a prática nos traz mais a lucidez, ela traz também isso, a gente fica com mais facilidade de reconhecer a dificuldade, até de reconhecer esse próprio medo, né? E aí quando esse medo vier, a gente tentar se entregar, porque é até interessante compartilhar aqui que esse medo vem para todos nós, né? De não conseguir ou de não ter um resultado na prática, de nada mudar, mas o importante é a gente deixar fluir e insistir, e ir trocando, né? Essas experiências. Então, é isso que eu refleti um pouquinho. Lu, posso falar? Sim. Sabe o que me ocorreu? Não sei se está correto, mas assim, quando a gente está na escola, desde sempre, né? A gente vai aprendendo coisa nova. Quando a gente não entende alguma coisa, não conhece, a gente não quer continuar, a gente fala, eu não gosto dessa matéria, eu não consigo. Quando você passa a entender, você vai estudando devagarzinho, né? Paulatinamente, vai passando o tempo, você consegue entender aquilo, vai aprendendo, vai assimilando, vai ficando tão fácil, você fala, puxa, eu não gostava disso, agora eu gosto. Eu acho que é muito assim, de você realmente assimilar, introspectar, entender, no inglês se fala realize, né? Você entender profundamente aquilo, aí você passa a gostar. Eu acho que vai um pouco por aí. Será que não pode fazer essa comparação? Eu acho que é mais ou menos assim, como uma matéria escolar. Era isso. Perfeito, Valela. Eu acho que as duas colocações, tanto da Lu quanto as da Leila, fazem todo sentido. E falando do medo, eu lembrei de uma amiga discípula nossa que conversando com o mestre, né, falou dessa questão do medo. E o mestre perguntou para ela, mas o que é o contrário ao medo, né? O que aniquila o medo? Aí ela deu a resposta, ela falou coragem. Ele falou, não, a coragem exige medo. O oposto de medo, aquilo que acaba e aniquila com medo é entrega, né? E todos os mestres enfatizam isso bastante com a gente. Eles colocam essa
questão da entrega, como ela é necessária, né? Por mais que há um desconhecido, por mais que há um medo de você descobrir algo novo e deixar morrer o velho, porque o medo mais é falar, nossa, eu já conheço o meu terreno, né? Isso já alia também com o que a Leila falou. Você está numa situação que você não entende aquilo e, bom, eu prefiro ficar onde eu entendo, né? Não quero ficar me esforçando e tá muito complicado, né? E você sair desse local dá medo, né? Você se abrir para uma visão nova e deixar morrer esse velho, esse eu que você conhece há anos, essas suas todos os condicionamentos, tudo aquilo que você vê do mundo, deixar isso morrer, dá medo, porque você fala, nossa, mas eu não sei o que vem depois, né? E os mestres falam, entregam, né? Um dos aspectos, né, que Patanjali coloca, que é Ishvara Pranidhana, se não me engano, entrega ao Senhor, né, como método eficiente de realização divina. Isso é uma técnica, isso é um método, né, de você conseguir colocar isso, né, e transformar a sua prática e aprofundar a sua prática, né? Porque é o que eles fazem, que eles correm para o mestre e falam, mestre, me ajuda, não dá, né? E essa conversa íntima com você mesmo, em última instância, né, com a sua própria consciência, quando você vai com a intenção verdadeira e quando você vai querendo, de fato, né, ela se manifesta, é o que o mestre fala, do dia que vocês quererem de fato, vocês realizam a verdade, porque em verdade, em nenhum momento vocês pararam de ser ela, né? Vocês nunca deixaram de ser aquilo que vocês já são. Vocês apenas se perderam nas aparências, né? Então, esse medo, ele nasce muito da insegurança que a gente tem de deixar, né, tirar nossa roupa velha, né, e ver o que vai vir, e a gente fica com medo dessa coisa. Só que os mestres falam, olha, confia na prática, confia no método, né? Ele é um caminho para a liberdade. Tirar a roupa velha, no primeiro momento, né, pode dar medo, só que ela vai te libertar de uma roupa velha que só te fazia sofrer, né? É o caminho da extinção do sofrimento. E o caminho da extinção do sofrimento é morrer antes de morrer. Isso dá medo, né? Você, principalmente na prática, quando você está se aprofundando mais, você fala, nossa, mas e agora? Como, né? Você vai se aprofundando e fala, meu Deus, mas o que vai vir, né? Sabe? Quando você está indo muito fundo na prática, para se dar esse salto exige entrega, até numa prática interna mesmo, né? Quando você está numa meditação mais profunda, exige essa entrega. E dá um medo lascado também, né? Então, tudo isso tem a ver com medo mesmo, Lu. Acho que você colocou com muita assertividade, porque está tudo relacionado a esse medo que a gente tem dessa transformação. E quanto a gente não quer renunciar, né? Quando os mestres falam que a renúncia é extremamente necessária, não quer dizer que você precisa colocar uma tanga e viver no meio da montanha, né? Até porque isso para a gente é praticamente impossível. Quer dizer, a gente ter uma renúncia interna, né? E a renúncia interna, o Gui sempre fala aquela passagem do livro da Tenzin Palmo, que é deixar para trás os pensamentos, deixar para trás essa tempestade, se entregar para, né, para o silêncio, se entregar para o que habita entre os pensamentos, né? O Shankara fala isso, né? Que a realização divina, ela habita no intervalo entre os pensamentos, e é você conseguir fazer cessar, apaziguar sua mente a tal ponto que você se entrega a esse momento, né? Então, isso dá medo, isso choca a gente no primeiro momento, né? E no decorrer de nossas práticas, isso acontece de fato. Mas se houver entrega, né? Se houver essa renúncia, isso vai ocorrer lentamente ou pode simplesmente acontecer, né, Lu? O que você falou é verdade, é o que o Gui fala, né? A gente pratica para a meditação acontecer. E assim, por ser uma prática com métodos, por ser uma prática científica, se você praticar, vai acontecer. É inevitável. Se você praticar com diligência, com intenção e com vontade, é inevitável acontecer, porque em última instância você já é aquilo, não é o que os mestres falam, em última instância você já é isso. Então, essas ferramentas são poderosas, se você fizer isso com diligência, certamente em algum momento ou outro isso vai acontecer, né? E a gente não pode criar essa expectativa e ter medo, nossa, quando que vai ser isso, quando vai ser isso? Simplesmente acontece, né? A gente tem que ter paciência no caminho, né? Acho que isso é uma coisa muito pessoal minha, que eu tive que aprender, né, desde o começo a ter paciência, porque
a gente lê sobre realização, a gente lê sobre os mestres, sobre esse estado, né, de felicidade suprema, onde não há mais sofrimento. Você fala, nossa senhora, eu quero isso aí, mas quando vai acontecer? Aí você fica pensando, quando vai acontecer? Mas eu tô praticando aqui, não tá indo. Só que assim, leva tempo, né? Dói, demora do trabalho e leva tempo, mas vai acontecer se você praticar, porque tem método e tem resultado, né? Ô, Vitor, Então, pode falar, Paulo. desculpa te cortar, só para Não, pode cortar, pode completar. cortar. Eu já De, ia todo, encerrar. de todos os adjetivos que você colocou aí para a prática, eu acho que falta um que é fundamental, que é a assiduidade, né? Nós temos que ter a disciplina, tem que ter a assiduidade. Se não tiver esse comprometimento, não vai. Era isso que eu queria só colocar. Nossa, perfeito, Paulinho. Eu acho que conselho, né, que eu posso dar para qualquer pessoa e por ser um praticante por tão pouco tempo, faz todo dia. Disciplina, né? Se você faz não querendo fazer às vezes, porque quantas vezes né, a gente vai meditar e lá dentro tem aquela preguiça que fala, não, gente, não, pode ficar no... E se você, é o que o nosso mesmo fala, se você for dialogar com a preguiça, ela vai sempre vencer. Então, às vezes, você tem que ir lá e sentar e falar, não, vou fazer, porque quem está querendo me segurar aqui é quem está sofrendo sempre, né? Essa coisa que eu quero mudar, eu pratico para isso, eu pratico para mudar, não pratico para simplesmente por um hobby, né? Eu quero me transformar. Então, se você não tem essa disciplina, se você parar um tempo de meditar e voltar só de um tempo depois, se você meditar agora, meditar daqui 2 meses, você vai continuar no mesmo estágio, você não vai avançar na prática. E É Gurudeva que nem sempre falou treino. isso, né? É Gurudeva sempre isso. falou isso, né? Não negocie com a preguiça, né? Ela Não sempre vai negocia com a vencer. preguiça. Isso é Nunca. verdade. E, cara, negociou com a preguiça é perder na certa. É perder na certa. Todo mundo já passou por isso algum dia, né? Falar, não, dorme. E eu acho muito legal aquilo que o Guilherme fala, que ele estava meditando e ele escutava o mestre falar, não, filho, eu dei muita risada, ele falou, filho, pode acabar sua prática. E ele levantava, né? E eu encerrava a prática dele. Aí ele estava meditando outra vez, está, filho, pode encerrar sua prática e fazer suas coisas. Aí ele levantava, né? Aí um dia o mestre apareceu, né? E falou, se eu não me engano, não sei se foi para o Denise ou para outra pessoa, falou, olha, avisa ele que eu nunca falei para ele encerrar a prática. Ou seja, Ele ele tava... Safado. Era o ego dele falando pra ele mesmo, para. Era ele mesmo falando para ele mesmo e ele estava acreditando naquela mentira. E é muito legal isso, porque quanto que a gente não faz isso? Né? O quanto que a gente não fala, não, nossa, hoje eu trabalhei tanto, eu mereço dormir. Né? Hoje nossa, eu tô tão exausto. Só que assim, gente, você perde tanto tempo fazendo besteira, de verdade, a gente perde tanto tempo, às vezes, na internet, né? Você gasta 1 hora facinho olhando o celular, né? Você não pode parar e se dar esse tempo sagrado, né? Para essa transformação, né? Então você, de fato, é o que eu mais falo, então de fato você não quer, né? Porque se você não tem capacidade, você não quer sentar 30 minutos do seu dia para fazer essa prática, é porque você não quer se transformar. Você está dando desculpas, né? Você quer só um pouquinho, né? Se você não guarda esses 30 minutos sagrados, porque é sagrado, né? É um tempo para você se descobrir, é um tempo muito especial, né? E que é tão necessário a cada ser humano, né? A gente que entra nesse caminho, a gente sabe quanto que isso é necessário para a nossa saúde, né? Para nosso equilíbrio, para nossa transformação. E você simplesmente deixar isso para trás apenas por questão de preguiça ou inventar desculpas, né? Isso é o que o Gui fala, né? Olha, se você não praticar, só uma coisa vai acontecer, nada. Vai continuar tudo a mesma coisa, né? Então, assim, essa disciplina não tem que ser um peso, né? Você tem que olhar isso até como uma coisa positiva, né? Isso transforma até a sua prática, porque enquanto você ainda vê a prática como um peso, um fardo, ela nunca vai conseguir te transformar sempre, né, plenamente. Sempre vai ter vai ter algo te retendo ali, essa coisa de, tô fazendo, mas não quero, né? Ô, Então, se Vitor, você olhar e com uma coisa positiva, né, Paulinho? Você dessa, fala, nossa, cara, tô sentando aqui porque eu quero descobrir quem eu sou. Que legal esse momento. Isso já muda até a sua prática. Mas não é sempre que vai acontecer isso.
Pode falar, pode. Não, o que Gurudeva uma vez perguntou para uma discípula, né? Por que que você pratica? E ela ficou sem saber, né? Sem responder. E aí depois ela com jeito perguntou, Gurudeva, qual a resposta que o senhor que gostaria, né? Que o senhor... Ele falou, a prática não pode ser uma obrigação. A prática deve ser um prazer. É um carinho Perfeito. que você está fazendo para você mesmo. É o que você está fazendo para você. Você faz o dia inteiro para os outros. É para o teu trabalho, é para a tua família, para a sociedade. A prática é para você. Então faça por você, faça por prazer. É muito Perfe- bonito, né? Perfeito. Isso é, nossa, e é tão bonito porque como os mestres, né, eles têm uma, eles, né, têm uns ensinamentos que sempre se entrelaçam, porque exatamente o Thich Nhat Hanh, esse mestre budista, ele fala exatamente isso. Ele fala, a pergunta que eu mais gosto quando me perguntam por que que nós praticamos, nós praticamos porque nós gostamos, né? Ou seja, aquilo você pratica porque você gosta, porque você quer. Né? Então, é exatamente isso que o Guru estava querendo nos dizer. Né? Porque esse é um momento único para você. Né? É o que a gente fala, que, nossa, hoje em dia com tanta coisa, quanto tempo a gente não perde. Né? E assim, a gente está sofrendo, e tem uma coisa ali, né, essa consciência pura que nem fala na passagem aqui, ela tá ali, se a gente acessar ela, se a gente se entregar para ela, ela vai se manifestar, ela vai, é a gente, né? É o nosso eu de verdade, no final das contas. Então, lembrar-se disso transforma a nossa vida, né? Colocar a prática, né, de forma disciplinada, vai inclusive cessando ou acabando com essa aversão à prática, né? Porque você vai começando a se transformar e você vai começando a experimentar a prática, porque a prática tem estágios, a prática te dá experiências, né? E as experiências são os combustíveis, né? A gente não pode se perder nelas, né? Se você não chegou no objetivo final, você não pode se perder naquelas pequenas experiências que você teve, né? Você não pode, é o que o mestre fala, vá mais fundo sempre. Mas essas pequenas experiências, elas também são o nosso grande combustível para continuar, né? Porque você fala, nossa, de fato há algo, né, que está além de mente, de corpo, algo muito profundo, né? E isso acaba sendo acaba nos dando, nos amparando para continuar, né? Porque é um processo, né? Isso vai acontecendo, né? A gente não sabe quanto tempo, por quanto tempo. O interessante é você com diligência, com vontade e com carinho praticar todos os dias, né? Ir atrás dessa consciência e falar, sozinho eu não dou conta, né? Se entrega para essa prática e fala, olha, se manifeste a consciência pura, né? O que ele coloca aqui. Nós temos medo da morte, nós temos medo disso tudo, né? Não nos auxilie, né? E esse chamado por essa consciência, ele é, de certa forma, isso vai se operar, né? Vai se consolidar, né? Porque há algo que escuta esses clamores, né? Eu gosto quando eu também estou nesse período de aridez, às vezes que a gente passa espiritual nas nossas práticas, é muito importante, né? Se a gente falou da sanga, é muito importante a sanga, e é muito importante você ler os livros dos mestres, que também praticaram, e falar, olha, eu assisti, né? Tem tanto filme sobre história de mestres que é muito legal também, ajuda a gente a passar por períodos de aridez espiritual e que ele nos conforta e nos dá ânimo, né? Mas é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Vitor, só lembrando que o nosso mestre fala, o Guruji sempre diz, a gente chega a falar, puxa, eu não consigo. Ele fala, não, é que você não quer, porque todos conseguem, nós somos capazes, é só querer, né? Acho Verdade, perfeito. Ele fala, pertinente. quando vocês falam eu não consigo, a única coisa que eu escuto é não quero, né? E ele fala, olha, e ele fala, do dia que você querer com toda a sua vontade, com todo o seu coração, você realiza a consciência última na hora.
né? Quando você trabalhar todo esse ser, seu ser, né? Você vencer todos esses obstáculos e todos esses entraves que você tem interno, e você de fato falar, não, é agora, isso acontece, né? Estamos trabalhando. E agora, só para dar sequência e a gente encerrar esse capítulo também, para não deixar esse finalzinho, né, do capítulo para trás, o Gui ele faz essa comparação no final com o Yoga Sutras, né? Ele coloca, ó, Patanjali sintetiza o objetivo de prática meditativa no segundo aforismo do Yoga Sutra, Yoga Chitta Vritti Nirodha, ou seja, Yoga, a ciência perfeita da união do ser consigo com o universo e com o sagrado, é a cessação dos processos ou movimentos da consciência ativa. Ou, em outras palavras, Yoga é a sensação das tempestades que acontecem em nossa mente, exatamente como a tempestade enfrentada pelos discípulos no Mar da Galileia. As técnicas meditativas possibilitam que você desperte em si essa consciência luminosa e tenha a capacidade de olhar para todos os turbilhões que você mesmo criou, gerando sofrimento dos mais diversos tipos, e ordenar-lhes firmemente: acalma-se, calem-se. Em seguida, nos dirá Patanjali, no terceiro aforismo. Aí está aqui em sânscrito, não sei ler essa parte. Isto é, a testemunha, ou aqui tem a passagem, né, do terceiro aforismo do Yoga Sutras, ele coloca a tradução depois aqui. Isto é, a testemunha ou percipiente reconhece-se em sua natureza real, desidentificada das volições do mundo, dos fenômenos e soberana sobre todas elas, né? E no final é você se percebendo como essa consciência que está ali no fundo, né? A gente fala dessa testemunha que há em nós, né, que observa tudo o que acontece, a gente, depois que começa a praticar por um tempo, a gente começa a saber tem meio que uma separação, né? Algo que sempre observa tudo e algo que está sempre acontecendo, você é esse outro algo e essa outra coisa olhando ao mesmo tempo, né? E quando você se reconhece como essa testemunha e percebe que não há testemunha, tudo é você, aí você realiza, né? E é interessante como ele mostra aqui também como as escrituras, em um sentido mais místico, no sentido de experiência, elas falam sobre uma mesma coisa, né? Uns vão chamar de Alá, outros vão chamar de Deus, outros chamam de Jesus, né? De Buda, de consciência, né? Natureza Buda, ou de Yoga, né? Tudo é um termo para uma experiência, né? Tudo é o que eles falam. Tudo isso acontece quando cessam as tempestades da mente, né? Quando Jesus falava, aquietai-vos e sabeis que sou Deus, é exatamente isso que ele está falando. Calma sua mente, sabe que você é um com Deus, né? Que tem um Cristo aí dentro que é um com o Pai, ou que tem um Cristo aí que é um com a Mãe. Então, no final das contas, todas as escrituras, né, por simbolismo, eles querem mostrar o símbolo, querem mostrar aquilo que está sendo simbolizado, né? Ele está querendo mostrar essa coisa por trás. Ou seja, não adianta só ler o símbolo também e falar, nossa, beleza, legal, isso é quando cessar, mas não, o símbolo está falando para você atrás do significado, ele está te dando um caminho, né? Por isso que a gente chama de cartografia, de bússola, né? Então você tem que ir realizar, né? Você tem que fazer esse processo de cessar as tempestades dentro da sua própria consciência, né? Eles sintetizam isso de uma forma muito bonita, contando as histórias, né? Porque é uma forma da gente aprender, né? É uma forma legal da gente aprender. Todas as culturas gostam de ouvir histórias porque são coisas que desde criança a gente ouve. Então eles colocam também essas experiências meditativas em histórias de forma que a gente possa assimilar isso de uma forma mais plausível, que a gente consiga digerir esse ensinamento e depois ir buscá-lo, né? Depois ir colocar em prática, interiorizar, e volta naquele começo daquela que a gente estava colocando, né? De que as escrituras a gente tem que depois praticar e interiorizar elas, né? O que os mestres falam, que a gente tem que a verdade ela é revelada, né? Quando todo o seu ser, né, tiver ela dentro de si, né? Não é simplesmente uma interpretação intelectual, até porque senão a gente entra num campo da teologia, num campo dogmático, e eu acho que esse campo ele é muito separatista, é um campo muito
discricionário, um campo que fecha o entendimento do ensinamento, né? Algo muito mais aberto e muito mais verdadeiro, que é o que os mestres falam de fato, né? Jesus, ele falava de Deus porque ele tinha experiência e ele falava para as pessoas realizarem também, né? Para os discípulos realizarem, né? Buda a mesma coisa, Krishna a mesma coisa, né? De todos os grandes, Muhammad é a mesma coisa. Então, assim, a gente tem que perder essa coisa de que um caminho é mais legal que o outro. Não, no final das contas, é o que ele fala aqui, né, que eu li naquele trecho. No final das contas, os ensinamentos vêm de acordo com as épocas, né, de acordo com a sociedade da época. Então, ele é moldado de uma forma específica, né, mas no final das coisas, a verdade é una, né, porque é experimental, ela foge, inclusive, a nossa capacidade intelectual, né, ela está além disso, do intelecto, né, a não ser que você esteja com o intelecto puro, né, que eles chamam, que é a via do discernimento correto, que é o intelecto puro, através dela você pode realizar, mas essa realização está além do intelecto, né? Então, você lê todas essas histórias, todas essas passagens e perceber que elas estão falando da gente, da nossa realização, né? Elas nos ajudam mais a ter a usar o método, né, que o Gui coloca aqui de Svadhyaya, de estudo de si mesmo, né? Que é um dos yamas e niyamas do Patanjali. Então, você estudando a escritura, na realidade, no final das contas, você também está estudando a si próprio, né? Isso é importante no nosso caminho. Vitor, Oi. eu acho que nós como ocidentais, não temos, obviamente, essa cultura que eles têm, não sei, talvez a Índia mais, eu não conheço os outros, de autoconhecimento, né? A gente tem tudo mastigadinho, vai para a igreja, nós somos católicos, né? A maioria é católica, então a gente tem o hábito de as pessoas lerem para a gente, ensinarem, falarem e tentar mostrar aquela história do de fora para dentro, né? Se ele é evangélico, se ele vai na igreja, ou se ele vai no espiritismo, ou se ele vai tão diferente, a gente de repente se encontra com isso e fala, agora acabou essa história, filhinho, você não tem mais professor, não tem pastor, não tem padre, não tem nada, agora você se vira aí, vai se achar. É difícil pra gente, né, de uma hora para outra você entrar nessa nova realidade, não é isso? Exato, porque isso é muito fácil você ter uma âncora, né, de uma interpretação, por exemplo, uma interpretação de passagens difíceis, você tem uma interpretação já formulada para o outro, né? Agora é muito mais difícil quando fala, não, assimile o que está sendo falado ali, né? Isso é difícil, isso não é tão simples assim, né? Mas é isso que as escrituras estão querendo dizer no final das contas, para você fazer esse caminho, para você percorrê-las, né? Para você usá-las como bússola para sua própria busca, né? Não simplesmente ouvir o que a outra pessoa está interpretando, porque às vezes é o ponto de vista até dela, né? Ou o ponto de vista de uma seita, né? A gente vê tanta intolerância religiosa por besteira, né? Por achar, ai meu Deus é o melhor que o seu. Nossa, no final das contas isso é tudo menos espiritual, né? É tudo menos espiritual. Isso é ganância, isso é exercício de poder, né? Processo de pessoas que querem projetar nos outros as suas próprias crenças, elas querem fazer isso porque, no fundo, nem elas creem naquilo, né? Então, é o que, né? Uma vez a gente conversou sobre isso, elas precisam ficar gritando aos quatro ventos porque aquilo dá sustentação à fala dela, porque no final das contas nem ela mesma acredita, né? Porque a espiritualidade vai muito além de você falar que isso ou aquilo é verdade absoluta, né? A gente que está nessa busca pelo conhecimento sabe que é colocar em xeque, na realidade, tudo que a gente conhece, né? Você, em fundo, está ali no livro, mas você vivenciar aquilo, experimentar aquilo, não simplesmente pegar e falar, não, ou como muitas pessoas falam, só esse é o Deus correto. Isso aí existe desde muito antes dessas religiões que nós conhecemos. As antigas religiões também tinham essas coisas, né? A parte dogmática, que sempre quer sustentar essa voz de que a sua é a correta e a do outro é errado. E, é assim, eu não consigo entender por que disso, porque cada um com sua crença, né? Cada um com seu caminho, né? Se isso te transforma, que importa, né? Se você quer ser católico, quer ser um bandista, se você quer ser do muçulmano, cara, isso tem que te transformar, não é hereditário, né? Não é uma coisa que você, né, herda e tem que simplesmente seguir por ser uma coisa que tem que seguir simplesmente, sabe? Não é porque você quer
se transformar nessa prática. Isso que difere muito a religião do dogmatismo, né? A religião verdadeira que vem de religar, né? Religar o ser consigo mesmo. Então, essa análise profunda das escrituras, ela rechaça profundamente qualquer interpretação dogmática e literal e que separa o mundo, né? Porque o mundo teria muito paz se todo mundo pudesse ser o que quer ser, né? Todos querem pertencimento. Então, a partir do momento que você quer introjetar essas coisas nos outros, né, introjetar suas opiniões, as suas interpretações, isso só nos separa, né? E no final das contas não há separação, né? É o que essas escrituras falam. Então, os estudos, né, das escrituras, elas nos levam a uma interpretação melhor de nós mesmos, né? E isso nos transforma de fato, né? Mas num contexto ocidental, né, é muito difícil você ter essa visão. É o que você falou, né, Leila? Eu também não tinha essa ideia de que as escrituras na realidade falavam sobre as instâncias da minha consciência e da minha própria realização, né? Eu tinha essa questão da questão histórica né, do que aconteceu e das diferentes tradições religiosas. Mas a gente não tem essa visão aqui mais aberta de que ali as palavras sagradas elas têm um significado para a sua vida só, entendeu? De transformação para a sua vida, né? Pouco importa se você acredita que Jesus viveu ou não, né? Deixa isso para os historiadores. Agora, escuta os ensinamentos dele e colocar em prática, né? Ser como ele, isso te torna um cristão verdadeiro, né? Realizar Deus como ele realizou, isso te torna de fato um cristão, né? Muito além de você falar que simplesmente é o cristão, né, de boca para fora, né? Então é isso, pessoal. Acho que alguém tem mais alguma coisa para falar? Vitor, só quero ler aqui um comentário que o doutor fez. Ele colocou, quando a gente estava falando do medo, o medo traz a vontade de desistir. Mas como ouvi do Guilherme, faz fazendo. Então, exatamente isso, e como diz também o grande mestre Lahiri Mahashaya, fazendo, fazendo, um dia feito. E doutor, o importante é deixar fluir, né? Como a gente falou, quando o medo vem, a gente respira, né? Volta a atenção para a respiração, porque quando todos aqueles pensamentos vêm à nossa mente, na hora ali que a gente senta para meditar, que o nosso ego vem e quer nos tirar dali, né? Muitas vezes a gente tem vontade mesmo assim de parar, levantar e não prosseguir, né? Porque tá difícil, a gente sente ali que às vezes a gente não está se concentrando e vem esse medo. Mas aí eu acho que a gente pensar nisso, focar a atenção na respiração, que aí na expiração esse medo vai se esvaindo, né? Esse medo a gente vai liberando. Então, é aquilo que a gente fala na hora da prática mesmo, né? Inspira, expira de uma forma mais lenta e profunda, se possível, num tempo maior, né? E aí, na expiração, a gente vai procurando se libertar, né? Dos medos, das ansiedades, do que está preocupando a gente naquele dia, né? De tudo isso que fica vindo na nossa mente. Então, aumenta o tempo da expiração na prática, que também essa técnica auxilia, né? É isso, Lu. Vontade de desistir sempre vai aparecer né, o que a gente falou, né? Essa questão de o medo de você se abrir para algo novo é porque é algo que você vai para um desconhecido e isso gera medo, né? Mas é o que a Lu falou, o que o Gui fala e o que Lahiri Baba fala, faz fazendo um dia feito. Então a prática ela só se consuma e só se consolida com a disciplina, né? O que a gente falou, com você às vezes ir praticar, por mais que esteja aquela vozinha ali atrás, não vai fazer, desiste, isso aí é muito, né, pra quê? Tá tudo bem assim. Essa vozinha, na realidade, ela é um grande obstáculo e você tem que simplesmente ignorar ela e senta e faz sua prática, né? E se concentra nas técnicas, né, na respiração, que nem a Ana falou, se concentra na prática em si que você consegue ir se soltando e ir perdendo essa questão do medo gradativamente, né?
E perdendo também essa questão da desistência, né? Porque aí é o que eu falo, você vai praticando, você vai percebendo, você vai colhendo os frutos da prática e com o tempo você vai querer fazer isso, você não vai querer mais ficar sem isso, tá bom? Mais alguém quer pontuar alguma coisa? Então vamos encerrar? Da nossa oração. Pelas auspiciosas bênçãos e ensinamentos que nos concedem, rendemos graças e louvores a Deus, aos nossos divinos mestres, e nos curvamos a seus santificados pés de novo. Jai Gurudeva Shri Swami Shivarananda Ki Jai. Om Tat Sat. Om Amém. Entregamos nossos estudos aos pés dos nossos mestres de toda a sagrada linhagem. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Obrigado. Boa noite Então, a todos. Então, semana que vem vamos seguir com as máximas da atenção e da intenção, tá bom? Boa noite. Leiam e tragam as suas anotações, tá bom? Feito. Boa noite Tchau, aí. gente. Uma boa Boa noite. semana para vocês. Até quarta. Tchau, tchau. Até quarta que vem. Fique com Deus. Boa noite. Boa noite.